Bom, olha só. Como é que nós encontramos, então, a mediatriz? Olha a definição de mediatriz. É o local geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos A e B. Prof, como assim? Dá uma olhada aqui, meu amigo. Plano cartesiano, tá? Ponto A e ponto B. Vamos supor que tu tenha as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Beleza? Tu sabe as coordenadas. O ponto A é 1, 1 e o ponto B é 3, 3. Eu já vou colocar isso, tá? Sabe onde é que está a mediatriz? Mediatriz, ela é uma reta. Ela é uma reta que é formada por vários pontos. Só que todos os pontos que estão na mediatriz, eles vão ter uma certa propriedade, uma grande característica. E sabe qual é? Que a distância desse ponto até o ponto A é a mesma distância até o ponto B. E sabe onde que nós desenhamos essa reta mediatriz? Bem no ponto médio, nós colocamos uma reta perpendicular. Essa é a reta mediatriz. Esse ponto M é o ponto médio do segmento AB. E bem no ponto médio, nós traçamos uma reta perpendicular, ou seja, formando 90 graus, né? Beleza? Então, essa daqui é a reta mediatriz. E a chance de tu ter que encontrar a equação dessa reta na prova do Enem é grande, tá? E lembra qual é a palavrinha? Equidistante. A mesma distância. Cara, pega esse ponto P aqui, ó. Esse ponto P, ele está na reta mediatriz. Então, a distância dele até o A é a mesma distância dele até o B. Tá vendo esse outro ponto aqui? Qualquer ponto. Qualquer ponto em cima da mediatriz é a equidistante, né? A mesma distância do A e do B. Ok? Agora, como é que eu encontro essa reta, né? Meu amigo, eu vou te mostrar agora duas maneiras de encontrar a reta mediatriz. Uma delas é... Bom, as duas são pela geometria analítica, tá? Só que uma delas vai usar coeficiente angular da reta, né? Que quando elas forem perpendiculares, o coeficiente angular de uma e o coeficiente angular da outra devam ser o que mesmo? Troca o sinal e inverte. Lembra? O oposto do inverso. É para trocar o sinal e inverter. Então, olha só, meu amigo. Se o ponto A tem coordenadas 1, 1 e o ponto B tem coordenadas 3, 3, a equação da reta AB é y igual a x. Né? Ela vai passar pelo ponto 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ou seja, é a reta y igual a x. Mas, quando você tem dois pontos, tu sabe encontrar a equação da reta. Falso determinante igual a zero. Beleza? Então, tu vai conseguir encontrar a equação da reta AB. Certo? Tá aqui. Y igual a x. Eu quero que tu observe agora o coeficiente angular dessa reta AB. É 1. O coeficiente angular da reta AB é 1. Tu poderia, inclusive, garantir que o ângulo formado entre a reta AB e o eixo X é um ângulo de 45 graus, já que o angular é 1, e lembra que a tangente desse ângulo é o coeficiente angular da reta. Então, se o coeficiente angular é 1, o ângulo cuja tangente vale 1 é o ângulo de 45 graus, né? Beleza? Agora, se essa reta AB tem o coeficiente angular 1, eu te pergunto, esta reta mediatriz, que é perpendicular com a reta AB,
qual deverá ser, então, o coeficiente angular dela? Cara, tu vai ter que trocar o sinal e inverter o número 1. Trocar o sinal e inverter o número 1 é menos 1. Então, troca de sinal, fica menos 1. Inverte o menos 1, continua menos 1. Portanto, o coeficiente angular da reta mediatriz é menos 1. Isso quer dizer que o ângulo formado é um ângulo de 135 graus. Tá? 135. Porque tu ia ter 45 aqui, 45 aqui dentro, 135 seria o outro ângulo, né? Beleza? E a tangente do 135 é realmente menos 1. Beleza? Então, só está faltando o coeficiente linear da mediatriz para a gente poder dizer qual é a reta mediatriz. E tu até tá vendo, né, que esse coeficiente linear é onde a reta cruza o eixo do y. E nós estamos vendo que é no número 4. Mas será verdade? Como é que eu vou encontrar esse coeficiente linear sem ter o desenho? Bom, olha só. Se você colocar um valor no x e um valor no y, um número no x e um número no y, você vai descobrir o valor do b, do coeficiente linear. E que número que eu coloco no x e no y serão as coordenadas de um ponto. E que ponto é esse que eu vou colocar? Bom, eu vou colocar o ponto médio do segmento AB. O ponto M é um ponto da reta mediatriz. É claro que tem que ser um ponto da própria reta, né? E o ponto M é um ponto da reta mediatriz. Vamos lembrar como é que eu encontro o ponto médio? Ponto médio é fazer a média das coordenadas x e a média das coordenadas y. Então, fazer a média entre 1 e 3 é somar e dividir por 2. Somando 1 mais 3 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, olha lá. O ponto M, ponto médio, tem coordenadas 2, 2. Beleza? Então, faça isso. Ponha 2 no lugar do y e 2 no lugar do x. E aí você vai determinar quem será o coeficiente linear da reta mediatriz. Passando esse menos 2 para o outro lado, somando, ele vai somando e vai dar 4. B é igual a 4. Então, o coeficiente linear será 4. E aí a tua reta mediatriz é y igual a menos x mais 4. Tá vendo? Ela realmente cortou o eixo do y no número 4. E o zero dessa função aqui é o 4, né? Se tu botar 4 no lugar do x, vai dar 0. É onde ela muda de sinal, né? Na raiz da função, beleza? Que é o zero dela, né? Bom, meu amigo, o que eu fiz aqui foi uma técnica para te mostrar como encontrar a reta mediatriz quando é dado os dois pontos, né? A técnica foi encontrar a reta AB, pegar o coeficiente angular dela, trocar o sinal e inverter, pois este será o coeficiente angular da reta mediatriz. Botamos ali menos 1. Agora está faltando o linear. E para isso nós precisamos de um ponto. Quem é o ponto que nós iremos utilizar? É o ponto médio do segmento. E aí colocou ali as coordenadas dele. E, enfim, nós encontramos a reta mediatriz. Agora, outra maneira de você encontrar a mesma reta mediatriz é através da definição de mediatriz. A definição de mediatriz é o local geométrico dos pontos equidistantes do A e do B. Então, tu pode dizer o seguinte: diga que aquele ponto P, que é um ponto qualquer, diga que a distância dele até o A
é a mesma distância dele até o B. Olha só, a distância do ponto P, que é um ponto qualquer, mas a distância dele até o A tem que ser igual à distância dele até o B, ok? Bom, e como é que tu calcula a distância entre dois pontos? Meus amigos, o ponto A e o ponto B são pontos conhecidos. Já o ponto P é um ponto qualquer, ponto de coordenadas genéricas, XY, beleza? E aí, nós vamos então calcular a distância entre dois pontos com aquela fórmula que tem raiz, que na verdade é só fazer Pitágoras, né? Então, tu abre raiz, no primeiro parênteses, a diferença entre os valores de x, então x menos 1, e depois a diferença entre os valores de y menos 1, né? A distância do ponto P até o A, ok? E a distância do ponto P até o B, tu vai fazer a mesma coisa. A diferença entre os valores de x, x menos 3 ao quadrado. E depois do y menos 3 ao quadrado. Tu partiu da definição de reta mediatriz, que a distância do ponto P até o A é a mesma distância até o B. Aí tu vai achar que essa equação aí, ela é uma equação mais difícil, né? Meu amigo, essa daqui já é a equação da reta. Só que ela ainda não está bonitinha. Como assim? Como tu tem raiz quadrada dos dois lados, é claro que tu vai poder cancelar a raiz, né? Elevando ao quadrado dos dois lados. E aí tu deveria deixar módulo do radicando. Módulo de quem está dentro da raiz, ok? Porque tu cancelou a raiz. Então, é módulo dele. É como se tu estivesse elevando ao quadrado dos dois lados. Então, fica módulo de quem está dentro da raiz. Agora, olha por que eu não vou botar módulo. Porque x menos 1 ao quadrado, cara, se eu estou elevando ao quadrado, é um número positivo ou zero. E y menos 1 ao quadrado também é um número positivo ou zero. Portanto, eu vou somar dois números positivos ou zero. Então, isso nunca vai ser negativo. Por isso que eu não vou precisar botar módulo, tá ok? Mas eu deveria. Se tivesse cancelando raiz quadrada com ao quadrado, tu deveria botar módulo daquilo que está dentro da raiz, tá? Que é o radicando, né? Muito bem. Aí tu agora vai olhar para esse cancelamento e vai dizer, prof, vai dar trabalho, né? Por quê? Ah, porque tu vai ter agora todo mundo ao quadrado. Meu amigo, faça os produtos notáveis, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do último termo. Após você fazer tudo isso, tu vai ver que x quadrado vai cancelar com o x quadrado, que o y quadrado também cancela com o y quadrado. Ou seja, todos os termos quadráticos se cancelaram. E aí tu vai ficar apenas com uma equação do primeiro grau. O x elevado a 1 e o y também elevado a 1. Agora, passando y para o lado e x e números para o outro, nós vamos ter essa equação, onde todo mundo poderá ser dividido por 4, e nós encontramos a mesma equação da reta de antes. A mesma equação da reta mediatriz. Y igual a menos x mais 4. Olha que o angular dela é menos 1. O ângulo é 135 graus. Olha o linear dela valendo 4. Quer dizer que ela corta o eixo do y no 4. Então, meu amigo, é uma outra maneira de você poder descobrir a equação da reta mediatriz. Tá? E a definição dela é pontos de mesma distância do A e do B. Tá? Equidistante. Beleza?